Olá, caminhante, tudo bem com você? Tô aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 31 de maio ao dia 6 de junho. Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar e sua guia nessa jornada de autoconhecimento e de expansão da consciência. Essa semana a gente vai ter a energia de uma lua minguante no signo de Peixes. E ela vai estar sendo acentuada, ou seja, fortalecida nessa energia, porque a gente está entrando em um portal entre eclipses. A gente acabou de ter um eclipse lunar, ou seja, numa lua cheia que aconteceu no dia 26 de maio, e a gente está se encaminhando para o próximo eclipse, que vai ser no dia 10 de junho, ou seja, na semana seguinte. E nesse período aí de mais ou menos 15 dias, a gente vai ter um processo muito grande de finalização, de fechamento, de limpeza, da gente olhar para a nossa vida e perceber o que realmente faz sentido para a gente, para que a gente possa se conectar mais com os nossos sonhos verdadeiros, aquilo que ressoa com a nossa alma. E claro, para isso talvez a gente tenha que se desapegar de algumas coisas, de alguns processos, de alguns relacionamentos ou qualquer coisa interna, alguma ideia, alguma emoção, algum sentimento que já não sirva mais para o nosso bem mais elevado. Então pode ser sim uma semana um pouquinho mais desafiadora, principalmente se a gente insistir em velhos apegos. Então o ideal nessa semana é a gente trabalhar a energia da confiança, da fluidez, da gente perceber que existe um fluxo contínuo no universo e que a gente faz parte disso, a gente faz parte desse fluxo, a gente é a vida fluindo através de nós. Então que a gente possa perceber esse movimento e entender que a vida vai sempre se movimentar. Ela sempre vai levar a gente por novos caminhos. A gente é um rio que flui, não tem como a gente tentar parar a força desse rio. Então que essa semana a gente se conecte com as nossas emoções, com a nossa espiritualidade, a nossa intuição, que é o canal que nos conecta a ela, para que a gente possa acessar as melhores energias e que a gente possa ter uma semana muito tranquila. Na segunda, a gente vai ter a energia da Lua em Aquário o dia todo e ela vai encontrar Saturno, que está retrógrado e rege o signo de Aquário, regente tradicional aí, né? Mas esse encontro ativa a energia de Saturno, que está regendo essa Lua, e vai fazer com que a gente olhe para as nossas estruturas internas, para que a gente perceba onde a gente está apoiando a nossa vida, em que valores, em que ideias, em que posicionamentos, o que a gente vê de certa forma como importante para a nossa jornada e que a gente reveja se realmente faz sentido isso. Saturno ele traz muita energia da rigidez, é onde a gente encontra a nossa rigidez interna, o signo que a gente tem no nosso Saturno natal. Mas como ele está em Aquário no céu hoje, a gente vai ter que olhar para a nossa rigidez mental, a quais ideias a gente está muito apegado, o que a gente acredita a respeito da vida ou de determinado assunto, para que a gente possa desconstruir, para que a gente possa permitir que isso se desfaça e a gente construa uma nova base muito mais alinhada com a nossa verdade. Se você ainda não refletiu sobre isso, eu recomendo muito que você pare aí por alguns momentos e reflita qual é a minha verdade, o que é verdade para mim, porque a gente está sendo bombardeado o tempo todo com a verdade dos outros, com a verdade da sociedade, com o que é verdade para as pessoas. E muitas vezes a gente acredita nessas verdades, desde pequeno a gente vem acreditando em verdades que não são nossas, porque a gente ainda não tinha essa percepção e esse nível de consciência para definir pela gente mesmo, né, sozinho, com a minha própria presença, o que é a verdade para mim. Então a gente está no momento de desconstruir essas verdades impostas, essas verdades que a gente acreditou. Então tudo que disseram pra gente até hoje sobre a vida, sobre nós mesmos e sobre como as coisas funcionam, e a gente vai ter que ressignificar isso, a gente vai ter que em algum momento parar e pensar, será que é verdade? Então até no sentido de questionar os nossos pensamentos, porque eles estão sendo só reprogramados, eles estão sendo só repetidos. Então
Então, se alguém nos fala alguma coisa, a gente absorve como verdade lá na nossa infância e a gente passa a vida repetindo esses mesmos pensamentos sobre a gente mesmo, sobre a vida ou sobre qualquer assunto aí que você queira olhar. Em algum momento a gente vai ter que perceber, será que isso é verdade? Será que isso ressoa para mim? E muitas vezes sim, a gente vai ter que romper. A gente vai ter que romper com o passado, a gente vai ter que romper com as pessoas que nos deram aquelas ideias. Não tem jeito, faz parte. Talvez a gente consiga assim flexibilizar, mudar essa relação, mas a gente não pode querer ficar batendo de frente. E a partir do momento que a nossa mente expande, a gente muda de ideia a respeito de algo, começa a ter visões mais elevadas, a gente também não pode forçar as pessoas a terem essa mesma visão, a terem essa mesma crença. Cada um tem o seu tempo e cada um está percorrendo esse caminho do despertar na sua velocidade, no seu ritmo, e tá tudo bem. A gente pode só auxiliar no sentido de cuidar da nossa própria energia e ela reverberar no nosso campo, atingindo essas pessoas. O caminho do despertar, o caminho espiritual de volta para a nossa essência, ele é individual. Nós estamos todos juntos nessa, mas cada um vai ter que trilhar o seu próprio caminho. A gente pode às vezes encontrar algumas pessoas, dar a mão ali por um pedaço, mas cada jornada é única e a gente precisa entender qual é a nossa própria jornada, o que eu estou buscando nessa vida e aquilo que faz sentido realmente para mim. E eu seguir isso e ir atrás daquilo que realmente importa, deixando de lado o que as outras pessoas estão buscando e vivendo nesse momento. Ter essa visão e fazer esse movimento é libertador e eu super recomendo nesse momento. A gente vai ter um aspecto importante aqui também na segunda, que é Marte que está lá em Câncer, fazendo um trígono, que é um aspecto favorável, positivo, com Netuno que está em Peixes. Isso vai abrir o campo para nossa intuição, direcionar as nossas ações. Então a gente pode nesse momento ter insights, inspirações, sonhos, enfim, direcionamentos ali para onde a gente deve agir, que é a energia de Marte. Então, se a gente se elevar com uma energia um pouquinho mais conectada, digamos assim, com a nossa essência, com a nossa alma, a gente vai receber as respostas que a gente às vezes busca muito fora. Ela tá dentro da gente. E o mais interessante é que quanto mais conectado a gente tiver com essa energia, quanto mais a gente estiver alinhado com ela, mais fácil as coisas se resolvem, mais fácil as coisas acontecem, os caminhos se abrem, porque a gente sabe exatamente o que fazer e a gente vai pelo caminho de menor esforço. Isso é importante frisar aqui, porque a gente começa a agir de acordo com o nosso coração, de acordo com a nossa essência, de acordo com uma ideia maior a respeito da vida que sai um pouquinho do que o ego acredita, do que o ego acha. Enquanto a gente está muito no ego, no que a gente acha, baseado no que as pessoas estão fazendo, no que as pessoas dizem pra gente fazer, muito fora do nosso centro, a gente sempre está se esforçando, a gente sempre está naquela energia de esforço. Não sei se vocês percebem isso, parece que ele é extremamente valorizado na nossa sociedade, mas isso é uma armadilha. A gente sabe muito bem que quando a gente se esforça muito e o resultado não vem, a gente se frustra, a gente se sente incapaz, a gente se sente pequeno e a gente continua fazendo. Então a ideia aqui, até com essa energia de água desse aspecto, é contornar, fazer uma curva ali, não tentar ficar quebrando a pedra a marretadas, é a gente entender que a gente pode contornar, a gente é água, a gente é fluido, e quando a gente entende a nossa verdadeira natureza, a gente contorna, a gente não fica tentando bater de frente, e isso com qualquer situação na sua vida, às vezes um relacionamento, um conflito com uma outra pessoa, ou também situações na nossa vida em que a gente acha que é só a força que vai vencer ali. Então é muito importante a gente ter essa reflexão nesse momento e perceber se não se alinha com alguma coisa que você está vivendo. Então o segredo é fluir, contornar e não bater de frente. Em relação à questão emocional, que é a energia da lua aí, né, e relacionada ao cotidiano, a gente pode estar muito mais racional, tá? Então segunda-feira é muito mais voltado para as ideias, para reflexão, para a gente perceber coisas em relação à nossa vida do que para acessar os sentimentos, porque isso vai acontecer
acontecer na terça-feira, quando a lua vai amanhecer em Peixes. Então, na terça-feira, a gente já vai ter essa energia de água, ela vai ficar oficialmente minguante na quarta. E aqui a gente vai ser colocado em contato profundo com as nossas emoções, aquilo que a gente está realmente sentindo nesse momento, aquilo que a gente precisa acolher, aquilo que a gente precisa talvez curar, ressignificar em relação ao que a gente estiver vivendo. Se não tiver nada nesse sentido acontecendo na sua vida, que bom, sinal que você está fazendo o seu trabalho interno. E aí você pode se conectar com as energias mais elevadas de Peixe, que são a intuição, a sensibilidade, essa conexão maior com tudo que existe, com a arte, com a espiritualidade. Então aqui você pode perceber a balança, qual o seu nível de frequência, né? E aquilo que você vai atrair de certa forma. Cuidado com essa energia pisciana, porque ela é um pouco confusa. Então, se a gente não tiver clareza, se a gente não tiver consciência do que a gente está vivendo nesses dias, dependendo do que a gente estiver vibrando, a gente cai num buraco ali de vitimização, de sofrimento, de ficar girando em círculo naquilo, ou a gente consegue se elevar e se conectar com ideias, insights, intuições mais elevadas, justamente para trazer a solução para aquilo, ou direcionamentos para aquilo que você pode viver nesse momento. A gente precisa entender que as curas reais, profundas acontecem quando a gente para de querer controlar o processo. A gente tem uma visão muito limitada da vida, da nossa vida e da vida em si. A vida é muito maior do que a gente imagina, e se a gente começa a analisar racionalmente o universo, o que é a vida e tudo que a gente está vivendo aqui, a gente percebe que é um grande mistério. Não tem como a gente saber, não tem como a gente ter certeza e nem provar nada. Então a gente tem que perceber que o nosso olhar ele é muito limitado, ele é um viés ali que a gente está olhando, mas tem muito mais ao redor, tem muito mais atrás e em cima, embaixo, em outras dimensões da realidade. Então aqui, se a gente solta o controle, se a gente confia mais na inteligência divina e no fluxo da vida, a gente percebe como as coisas começam a desatar, né? Os nós começam a desatar e a nossa vida começa a fluir com mais facilidade. Então solta, tenta trabalhar a energia do soltar, mas é o soltar e confiar, não é o soltar e controlar inconscientemente ali, aquele soltei, mas eu tô de olho. Não, confia de verdade que existe uma inteligência maior do que a gente, porque não tem como a gente ter todas as peças do jogo, é impossível, é humanamente impossível, porque a gente olhando de fora, olhando de cima do espaço, a gente é só uma formiguinha e a gente precisa confiar que existe alguém olhando de cima, o nosso guia, os nossos anjos, aquilo que você acreditar. Se conecta com eles conscientemente essa semana, peça ajuda, auxílio, guiança e deixa os sinais, as sincronicidades, as mensagens, os sonhos, né? Pode vir também através de sonhos, chegarem até você. Inclusive eu acabei de lembrar que eu gravei um vídeo falando mais sobre a interpretação dos sonhos, né? Aquele que a gente sonha à noite e o que isso pode nos indicar. Então eu vou deixar o link para você aqui, se você quiser assistir, para ajudar inclusive a interpretar esses sonhos que você possa vir a ter durante essa semana. Outra maneira bem interessante da gente se conectar mais com os nossos guias é a gente meditar, é a gente silenciar a nossa mente e se conectar mais com o nosso coração, com a nossa energia mais profunda, mais interna, mais real, né? Uma energia que acessa outros planos da realidade. Então, se você puder silenciar a mente, ter um momento de reconexão, de recolhimento durante essa semana, inclusive ela pode estar mais baixa a energia, a gente pode se sentir mais cansado, sentir uma necessidade de ficar mais recolhido, respeite, acolha esse momento. Não é uma semana de grandes movimentações externas, tá? Mas eu tenho uma playlist com mais de 70 meditações já disponíveis, então eu vou deixar aqui também o link para você escolher qual fizer mais sentido para você, qual você sentir. Inclusive eu tenho uma meditação de lua minguante, se você quiser se conectar a essa energia, ela vai estar disponível aqui também para você.
E por fim, uma outra dica que eu deixo é fazer o exercício de limpeza da água. Como a gente vai estar dentro dessa energia pisciana que fala muito dessa conexão com as nossas emoções e sentimentos mais profundos e na verdade que vão além de nós, porque eles se conectam com o inconsciente coletivo, eu acredito muito que cada um de nós é um catalisador de energia. A gente é uma anteninha que fica captando e trocando energia com o todo, né, com todos e com o todo, e a gente vai transmutando também, a gente tem essa força dentro de nós. Então muitas vezes a gente sente coisas que não são nossas, a gente acaba acessando padrões e questões que são do coletivo, que são das pessoas que estão ao nosso redor, ou de alguém que eu encontrei na rua às vezes. E essa energia pisciana, ela traz muito isso, que a gente é uma esponjinha, algumas pessoas um pouco mais, outras um pouco menos, mas de qualquer forma o nosso campo, né, o campo eletromagnético que está ao nosso redor, ele está em constante contato com as outras pessoas, com quem a gente cruza, tá? E com quem a gente tem contato, inclusive virtual. Então, quando vocês acessam aqui o meu vídeo, a minha energia, o nosso campo se toca assim, e existe uma troca de frequência. Por isso, talvez após você assistir o vídeo, você se sente diferente, ou vem alguma percepção, vem algum sentimento. Eu espero de verdade que depois dos meus vídeos você se sinta muito bem, muito alinhado, muito conectado, porque é essa energia que eu entrego aqui. Quando eu tô falando, né, você já deve ter visto que antes do vídeo eu medito, eu me conecto à energia do Criador, do todo, da fonte, para trazer para você a melhor frequência, a melhor energia para o seu momento. Então eu espero de verdade que você sinta isso. Só que tem pessoas que elas estão num nível mais baixo de consciência, então a gente acaba tendo trocas ali um pouquinho mais desafiadoras, mas eu quero que você saiba que é possível sim transmutar isso, limpar isso, e esse exercício da água é perfeito para isso. Quando a gente perceber que a energia tá baixa, que aconteceu alguma coisa ali, ou que tem uma questão pegando naquele momento emocional, o exercício da água que eu proponho aqui nesse vídeo vai te ajudar muito, e essa semana pode ser bastante importante para o nosso processo de limpeza e purificação aí dessas energias. Então eu vou deixar o link aqui também para você. Na quinta, a lua vai entrar em Áries só às 3 da tarde e ela vai passar sexta e sábado o dia todo dentro dessa energia ariana, bem mais extrovertida, bem mais agitada, bem mais de fogo, para tirar a gente um pouco dessas questões piscianas, né? Dessa energia toda de água que pode sim nos transbordar, né, nesses dias aí de lua minguante em peixes. Só que essa lua tá ainda dentro da fase minguante, e quando a gente tem a lua minguante no signo de Áries, a nossa energia ela pode ficar muito internalizada, ela fica muito presa aqui dentro, e isso pode trazer pequenas explosões de irritação, de a gente querer soltar aquela faísca, porque aquele fogo ele tá muito interno, tá? A gente tem muito menos energia do que uma lua em Áries dentro de outra fase da lua, né, do ciclo lunar, e além de tudo, o regente de Áries, que é Marte, tá lá em Câncer, então continua trazendo as questões emocionais. É como se a gente fosse chamado mesmo a olhar para as nossas insatisfações internas, a olhar para essa energia que talvez culpabilize muito o outro, espere muito do outro. Aqui dentro dessa energia de Marte em Câncer, espera muito que o outro faça, que o outro cuide, que o outro dê, ou a gente acaba sendo essa pessoa que faz muito pelo outro, mas esperando algo em troca, esperando amor, reconhecimento, retribuição. Então eu faço, mas eu quero que você retribua, eu quero que você faça, e nisso a gente se frustra, a gente cria situações desnecessárias na nossa vida de sofrimento, que levam ao sofrimento. Então observa se não é o que tem acontecido na sua vida, e usa essa energia, essa força ariana para ter coragem de romper com isso, de romper com esses padrões da nossa ação. Tá muito relacionada à nossa emoção. Se a gente age pela emoção, muitas vezes a gente se arrepende, a gente age através de uma explosão,
ilusão, né, de uma questão que não é exatamente aquilo que a gente realmente gostaria. Então reflita sobre isso e perceba, tá, se não é o que vem acontecendo e como você pode ajustar isso. Como é uma lua de fogo, a gente pode, em geral, estar mais irritado, mais explosivo, mais impaciente, ou perceber que as pessoas estão um pouquinho mais assim com a gente. Dentro dessa energia canceriana, que vai estar forte também, pode ser que isso acabe sendo extravasado muito no seio familiar, então com a nossa família, com as pessoas mais próximas. Então, principalmente quando tem alguma questão para resolver, ela vem, né? Parece que aquilo nos atravessa e vem à tona, explode, digamos assim, sai, né, desse mundo interno onde ele fica guardado, para que a gente possa curar, perdoar, deixar para lá e entender que tá todo mundo buscando a mesma coisa, ser feliz. Muitas vezes a gente tem uma visão distorcida, inclusive, da felicidade, e a gente acha que é só daquela maneira que eu vou ser. Então observa se você não vem cobrando demais, exigindo demais, inclusive de si mesmo, tá? Essa cobrança do outro, no fundo, ela esconde uma autocobrança. É aquilo que eu espero de mim mesmo e talvez eu não sinta que eu faça e eu me frustre e eu espero que o outro faça por mim, e aí vira aquela bagunça, né, na relação, porque a gente sai projetando as nossas questões. Então tenha mais atenção nesses dias, porque pode sim surgir alguns conflitos se houver alguma coisa que precise ser resolvida. Outro aspecto importante nesses dias é o Sol fazendo um trígono com Saturno. O Sol está em Gêmeos, um signo de ar, Saturno está em Aquário, um signo de ar. Então essa energia de ar, né, entre esses dois planetas conversando harmonicamente, está querendo trazer para a gente essa fluência nas nossas relações, na nossa mente, para a gente ter ideias mais elevadas de como a gente pode viver a vida de uma maneira mais leve, mais tranquila, mais fluida. A gente precisa assumir um compromisso, que é essa energia saturnina, com uma vida mais leve e tranquila, que é essa energia geminiana. Ter uma mente muito tranquila, muito serena, que vai estar aberta para novas ideias e não com aquela mente fechada daquela ideia que eu tenho a respeito das coisas, tá? A gente precisa entender que a gente tem capacidade de mudar a nossa realidade. E com a Lua em Áries, a gente vai ter toda a coragem que a gente precisa para isso, inclusive. Se as coisas não estão fluindo muito bem, tenta mudar a abordagem, tenta mudar a sua atitude, tenta soltar, entregar. Tem coisas que não cabem apenas a nós. Essa energia tá muito forte essa semana e eu vou bater um pouquinho nessa tecla porque tem várias confirmações, né? Outros posicionamentos, outras coisas acontecendo para mostrar pra gente que a gente não tem controle de nada e a gente precisa aprender a soltar e a confiar de uma vez por todas para que a nossa vida comece a fluir. No domingo, a gente ainda vai ter a entrada da Lua no signo de Touro e ela vai ativar Vênus, que acabou de entrar em Câncer. Então, a gente continua com essa energia de água ali, mesmo que indiretamente, né? É uma semana de Lua minguante em Peixes, então a gente não ia conseguir fugir, mas domingo é um dia perfeito para a gente descansar, para a gente ativar na nossa vida o que nos faz bem, o que nos dá prazer, focar no autocuidado, tá? Cuidar das pessoas mais próximas, sim, mas deixando sempre um espacinho pra gente, pro nosso acolhimento, pra nossa própria energia, tá? O autocuidado é muito importante, até porque se a gente cuida bem da gente, a gente não fica mais esperando tanto dos outros, porque a gente tá bem preenchido. Se a gente ficar só no outro, fora, a gente não se dá um tempo, a gente não se acolhe, a gente não faz aquilo que a gente ama e a gente começa a se ressentir mais fácil das pessoas, porque a gente espera que elas supram as nossas necessidades, que a gente mesmo não está suprindo. Então reserva o domingo para isso. Corta tudo da agenda e foca no seu descanso. Faça apenas coisas que você gosta. Então, se você gosta de estar com a família, se dedique a eles. Mas não esqueça de ter um tempinho para você e também se abrir mais ao prazer de viver. Então, vamos pensar num dia em que a gente decide ser feliz. Que seja no agora, sempre no agora. Mas domingo, digamos que está um dia ainda melhor para isso. Então, é um dia que a gente precisa se permitir ter prazer em viver, em estar vivo, em fazer o que a gente ama, sem culpa, simplesmente aproveitando a nossa própria presença.
Então vamos para a cartinha da semana. Essa semana a gente tirou essa carta, totalidade. E ela traz muito essa imagem de tudo que eu já falei aqui até agora, que é a questão da fluência. Então vamos pensar que eles estão em movimento, né, nesse vai e vem do pêndulo da vida, né, nesse movimento da gente sentir, né, que tá sempre para lá e para cá. Às vezes a gente tá bem, às vezes não tá tanto, às vezes tá frio, às vezes tá calor. O universo, ele tá o tempo todo se movimentando e a gente dança com ele. Se a gente tenta ir contra esse movimento, é que a gente sofre, é que a gente sente que precisa colocar mais energia nas coisas, né? A energia do esforço, é quando a gente está forçando um movimento que não é natural. Então aqui o convite é para a gente se conectar com o nosso fluxo natural, com a nossa energia natural e entender essa energia alinhada com o movimento da vida. E cada um tem o seu próprio ritmo, mas a vida ela tá sempre se movimentando de alguma forma. A gente pode se alinhar com esse movimento, entender o tempo certo de cada coisa, ou a gente pode ficar brigando com isso, né? A gente pode insistir numa coisa que a gente sente que não é o momento, que não é pra gente, que não faz sentido. Enfim, a gente sabe quando a gente tá, de certa forma, um pouco deslocado do que a gente está fazendo. E nesse sentido, eu trago o segundo convite, é a gente buscar a nossa totalidade, a gente entender que a gente já é perfeito como a gente já é pleno, a gente já tem tudo que a gente precisa internamente. A gente fica projetando no fora e a gente se frustra quando não acontece de acordo com a nossa ideia. Mas se a gente parar para pensar, fechar o olho aqui e agora, tá tudo bem. Tá sempre tudo bem, a gente tá respirando, a gente tá bem, a gente tem saúde, a gente tem energia e principalmente a gente tem capacidade para mudar, seja lá o que for. O nosso corpo tem sabedoria, então se você tem uma questão de saúde, o nosso corpo tem sabedoria para se curar, a gente precisa apenas confiar, entender esse fluxo do universo e entrar em contato com esse movimento, aprendendo a ser essa pessoinha do meio, que é aquela que vai pular e vai confiar que a outra pessoa vai agarrá-la. A gente tem que se soltar mais na vida, alinhar com esse movimento, mas também confiar e se jogar, porque senão a gente vai ficar para sempre balançando no mesmo lugar. A gente não vai fazer esse salto, né, que eu gosto de chamar de salto quântico, inclusive, que é quando a nossa vida dá uma guinada, quando a gente muda de verdade, porque é um reflexo da nossa mudança interna. Então, eu espero de verdade que essa semana você possa perceber esses lugares aí onde ainda existe apego e a gente está balançando ali sem parar no mesmo lugar, vai e volta. E a gente precisa confiar e dar esse salto para um outro ritmo, para um outro lugar, onde a nossa vida vai mudar completamente, se assim a gente quiser e principalmente se assim a gente permitir. Então, para fechar, a pergunta que eu quero deixar nessa semana de lua minguante é: para qual cura você vai se abrir nessa semana de lua minguante? Então, deixa para mim aqui embaixo, para qual cura você se abre? O que você sente que talvez você precise se abrir para receber? Porque a gente às vezes pede muita coisa, mas a gente não percebe que a gente está fechado. Então, como que a gente vai receber se não está aberto, né? Como que a gente vai receber se a gente não coloca as mãos em taça, né? A gente não recebe, a gente não se abre. Então, a gente precisa entender isso. Se você busca algo, você precisa se abrir. Então, para qual cura você vai se abrir essa semana? Deixa para mim aqui embaixo, para a gente deixar nessa área de comentários uma energia de cura muito potencializada, muito forte. Eu vou programar para que isso aconteça, para que isso ajude você, te traga mais energia para você lidar, seja lá com o que você estiver lidando nesse momento da sua vida. Então é isso, se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de deixar o seu like para mim, se inscreve no meu canal para fazer parte dessa egrégora maravilhosa que está se formando e crescendo cada vez mais, de caminhantes do despertar. Sou muito grata por cada um de vocês aqui, que me acompanha toda semana, e a gente se vê na semana que vem. Uma ótima energia de lua minguante para você e até mais. Tchau, tchau.